Se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, primeiro tem que inventar o universo. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. So forget Jesus. The stars died so that you could be here. A origem do universo é um dos temas mais complexos que existem. Há décadas, cientistas dizem que somos meros acidentes biológicos, basicamente poeira estelar. É como se fôssemos apenas um mísero grãozinho de areia, perdidos no meio do deserto do Saara. I am just another speck of sand. And the Earth, really, in the cosmic scheme of things, is another speck. And the Sun, an unremarkable star, nothing special about the Sun. The Sun is another speck. And the galaxy is a speck. I'm a speck, on a speck, orbiting a speck, among other specks, among still other specks, in the middle of specklessness. I am not, I suck! O Sol é uma estrela comum e até mesmo medíocre. Nossos ancestrais veneravam o Sol e eles estavam longe de ser tolos. É de bom senso reverenciar o Sol e as estrelas, porque nós somos seus filhos. Dizer que não somos especiais é uma afirmação bem ousada. Até onde nossa ciência consegue enxergar, nenhum planeta conhecido abriga a complexidade da vida como a Terra. Nenhuma molécula aleatória em nenhum canto do universo forma olhos que enxergam, mãos que criam ou cérebros que questionam sua própria existência. A do-nothing king, the God who creates the universe and then retires, and to whom praying to is sort of pointless. He's not here, he went somewhere else. He had other things to do. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. A Terra orbita o Sol a uma distância precisa, cerca de 150 milhões de quilômetros. Se estivéssemos um pouco mais perto, tudo certamente evaporaria. Um pouco mais longe e tudo congelaria. Estamos exatamente na zona habitável do Sistema Solar. A atmosfera que nos envolve não é apenas ar, é um filtro, um escudo com 21% de oxigênio, o suficiente para sustentar a vida na Terra, mas não tanto ao ponto de provocar combustões espontâneas. Ela filtra radiações nocivas, regula a temperatura e protege o nosso DNA. Sem ela, seríamos queimados pela radiação solar em minutos. Essa atmosfera permite a passagem de luz visível, exatamente o espectro de luz que os olhos humanos enxergam. Curiosamente, esse mesmo espectro é o mais eficiente para a fotossíntese.
Well, when you look at the sun, you find the sun turns out nearly all of its energy in the visible spectrum. So the sun is pouring out just the energy you need for photosynthesis, okay? And so the radiant energy output of the sun happens to be in exactly the same region of the electromagnetic spectrum that you need for photosynthesis. Convenient coincidence. O campo magnético da Terra desvia partículas solares letais. Uma barreira invisível que funciona dia e noite, sem pausas. A rotação do planeta cria o ciclo de dia e noite. A inclinação do eixo mantém as estações do ano. E a presença da Lua estabiliza tudo, impedindo que a Terra oscile e destrua o próprio clima. If you have a heavier star, a more massive star, and put it in, it's going to curve space-time even more. So watch this. It really looks like a planet going around a star. But once again, it's not because there's any connection. It's because there is an extra dimension that you can't see. E então, vem a água, a substância mais vital de todas. Ela cobre mais de 70% do planeta, regula a temperatura, transporta nutrientes, dissolve materiais. Sem ela, não existiria sangue, não existiria respiração celular, não existiria você. Até mesmo a gravidade está no ponto certo. Forte o suficiente para manter a atmosfera presa, mas não tão intensa ao ponto de esmagar a vida. Cada fator, cada constante, cada detalhe parece ter sido calibrado com precisão absurda. E todos juntos formam o palco perfeito para a vida existir. Se uma simples máquina precisa de um projeto e um edifício precisa de um engenheiro, como explicar um planeta inteiro, ajustado até os átomos, funcionando em perfeita harmonia? Será mesmo só coincidência? Ou isso tem uma assinatura? Na escola, somos apresentados a teorias explicadas como verdades absolutas. E, como crianças, apenas acreditamos. Aprendemos que tudo veio do acaso, sem direção, sem propósito. Mas no vídeo de hoje, iremos apresentar o outro lado da moeda, nunca antes discutido em bancos colegiais. Você vai conhecer as evidências que apontam para uma das ideias mais poderosas e mais evitadas da nossa existência: o design inteligente. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Na natureza, nada existe por si só. Tudo está conectado por fios invisíveis. O que acontece com uma abelha pode transformar uma floresta inteira. O que muda no oceano pode alterar o clima de todo o planeta. Esse é o equilíbrio ecológico, um sistema tão vasto e tão delicadamente interligado que até o menor desequilíbrio pode desencadear um colapso em cadeia.
Essa é uma floresta tropical. À primeira vista, parece apenas um emaranhado de árvores, folhas e sons desconhecidos. Mas aqui dentro, milhões de espécies convivem em perfeita sincronia. Plantas, animais, fungos, bactérias, cada uma com uma função específica. Nenhuma está ali por acaso, nem mesmo os parasitas. As árvores oferecem sombra e alimento. Os fungos decompõem o que morre e devolvem os nutrientes ao solo. Insetos voam de flor em flor, fazendo a polinização. Predadores controlam a população. Até os micro-organismos mais simples, invisíveis a olho nu, mantêm o equilíbrio do solo. O que parece caos, na verdade, é harmonia. Cada ser vivo cumpre um papel invisível, mas essencial. É como se fossem peças de uma engrenagem gigantesca, uma máquina viva ajustada até os mínimos detalhes. E quando essa engrenagem quebra, os efeitos são imediatos. No Brasil, por exemplo, a introdução descontrolada de javali se tornou uma praga. Sem predadores naturais, eles se multiplicaram rapidamente, destruindo plantações inteiras, atacando outros animais e desequilibrando ecossistemas inteiros. São mais de 1 milhão espalhados pelo país. Um colapso silencioso, difícil de conter. Pode parecer engraçado, mas não é engraçado. Em rios e represas, a superpopulação de bagres criou outro problema. Ao se alimentar de ovos e filhotes de outras espécies, esses peixes estão dizimando populações inteiras, alterando a cadeia alimentar e impedindo a recuperação de ecossistemas aquáticos. Olha o que apareceu ali. De manhã choveu a noite inteira, né? Aí subiu o corvinho que tem aqui beirando de casa, subiu. E aí levantei mais de manhã cheio de bagre. Esse aí é o bagre africano que eles falam, né? Com um sistema de respiração aérea, os invasores podem sobreviver fora d'água por várias horas. Eles ainda conseguem se rastejar pelo solo. O fitoplâncton dos oceanos, por exemplo, produz a maior parte do oxigênio que você está respirando neste exato momento. Os rios conectam ecossistemas distantes. Os ventos espalham sementes entre continentes. Até o desaparecimento de um único animal pode mudar o comportamento de um rio. Mas o oposto também é verdade. Quando a natureza é restaurada ao seu estado original, ela responde com precisão, como se lembrasse de tudo como deveria funcionar. Foi o que aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. As more and more settlers came west, they removed much of the wolves' natural prey. Naturally, the wolves responded by preying on the homesteaders' livestock. Setting the scene for an ecological showdown, the wolves would ultimately lose. When wolf-human conflict began arising, the government supported policies that included hunting, trapping, and poisoning wolves, all in an effort to protect livestock. Durante décadas, os lobos haviam desaparecido da região. Sem eles, a população de veados cresceu de forma descontrolada. Eles consumiam a vegetação até o limite, impedindo que novas árvores, arbustos e gramíneas crescessem. O ciclo estava totalmente quebrado.
Até que em 1995, os lobos foram reintroduzidos. Eles começaram a caçar os veados, e com menos veados, a vegetação teve chance de se recuperar. Arbustos cresceram, árvores voltaram, e com elas vieram os pássaros. Depois, os insetos. Com mais vegetação nas margens dos rios, os castores retornaram. Eles construíram represas, e com as represas surgiram novos habitats aquáticos. O nível da água também mudou. As margens se tornaram mais firmes e até o curso dos rios foi alterado. Um único predador, ocupando seu lugar natural, reorganizou toda a cadeia da vida. Toda planta precisa de nitrogênio para crescer, mas ela não consegue absorver esse elemento diretamente do ar. É aí que entram as bactérias do solo. Elas capturam o nitrogênio da atmosfera, transformando sua estrutura química e o entregam às raízes, como se fossem tradutoras invisíveis entre o ar e a vida. A planta então cresce, as vacas se alimentam da planta e os humanos se alimentam da vaca, e o ciclo continua. Se essas bactérias desaparecerem, por exemplo, todo o sistema entra em colapso. As plantas não crescem, os animais perdem a base da alimentação e o equilíbrio se desfaz. O mesmo vale para o ciclo do carbono, para a cadeia alimentar e até para a regulação do clima global. Tudo depende de tudo. Não existe peça sobrando. Não existe função inútil. É como se a natureza fosse um mecanismo ajustado, onde cada parte tem o seu lugar, e nenhuma pode ser descartada. Consider a board game like chess. The game is based on a simple set of rules. Even young children can learn the rules of chess well enough to play. But while the rules of chess are simple, the game is incredibly complex. It has been estimated that the total number of possible chess games is greater than the number of quarks and electrons in the entire cosmos. It's not the individual moves of the pieces, it's the way those pieces affect one another. The way each move depends on the previous turn. The way the possibilities multiply each time a piece is moved. Na floresta, o som ecoa como um relógio natural. A cada batida contra a madeira, o impacto sofrido pelo crânio do pica-pau é o equivalente a um ser humano colidindo a cabeça contra uma parede a 25 km/h. E ele repete isso centenas, às vezes milhares de vezes por dia. Mas não sofre concussão, não sente tontura e não perde a consciência. A explicação está em um detalhe tão específico que levanta uma pergunta incômoda. A língua do pica-pau é 3 vezes maior do que o seu bico. Ela se enrola por trás da cabeça, passando entre músculos e ossos.
até envolver o cérebro como um cinto biológico, uma espécie de amortecedor natural, um sistema interno, invisível, feito exclusivamente para uma coisa: proteger o cérebro. Essa estrutura não serve para cantar. Ela existe apenas para impedir que o impacto destrua o pássaro por dentro. E é aqui que está o ponto-chave. Ela só faz sentido se estiver pronta desde o início. Se faltar uma única parte, o sistema falha e o animal morre. Estamos diante do que muitos cientistas e filósofos chamam de complexidade irredutível. Um sistema composto por múltiplas partes interdependentes, que só funciona quando todas elas estão presentes e operando juntas. É como um motor sem pistão, ou um olho sem retina. Sozinhas, essas partes não servem para nada, mas juntas dão origem à vida. Este é o tamanduá-bandeira. Sua língua não é apenas longa. É uma obra-prima da engenharia biológica. Ela é coberta por uma camada especial de muco, que funciona como um adesivo natural, capturando milhares de insetos em questão de segundos. Por dentro, uma musculatura flexível e resistente permite que essa língua se mova para dentro e para fora até 160 vezes por minuto. Uma máquina viva, projetada para uma única tarefa: encontrar, capturar e consumir formigas em alta velocidade. No fundo dos oceanos, criaturas como os tubarões possuem barbatanas que funcionam como verdadeiras asas submarinas. Suas superfícies são cobertas por pequenas escamas em formato de dentes microscópicos, que reduzem o atrito da água e permitem um deslizar quase silencioso. A hidrodinâmica desses animais é tão precisa que serviu de inspiração para engenheiros humanos. Muitas das tecnologias que usamos em aviões, submarinos e turbinas nasceram observando essas criaturas. As aves. Maestros do céu. Elas voam com uma precisão que ainda hoje fascina engenheiros e cientistas. Suas asas não são simples pedaços de pena. São estruturas complexas, com músculos coordenados, ossos ocos que reduzem o peso e penas organizadas com perfeição, controlando cada detalhe do voo. Elas sabem exatamente como ajustar o ângulo das asas para planar, acelerar ou fazer curvas com precisão milimétrica. Agora pense nos aviões, máquinas criadas pelo ser humano, com tecnologia de ponta, motores potentes e sensores digitais. E mesmo assim, continuam vulneráveis a acidentes. Porque, diferente das aves, os aviões não possuem um sistema sensorial vivo, não sentem o vento, não ajustam o voo em tempo real com a mesma precisão, não reagem instintivamente às turbulências. Esse é o diferencial. O voo das aves é vivo, não apenas mecânico. Elas cruzam os céus há milhões de anos, com uma maestria que nenhuma máquina jamais alcançou. E não é por acaso que elas não caem por falha de projeto. O próprio voo já é uma prova da complexidade e da inteligência da vida. E se as aves dominam os céus, as tartarugas marinhas são as navegadoras silenciosas do oceano.
Elas percorrem milhares de quilômetros, atravessando mares abertos, sem mapa e sem bússola. E, mesmo assim, retornam exatamente à mesma praia onde nasceram. Como? O segredo está em um sistema de navegação natural embutido em seus corpos. As tartarugas detectam variações minúsculas no campo magnético da Terra, como se carregassem uma bússola interna. Elas memorizam essas rotas invisíveis e as seguem com exatidão ao longo de toda a vida. Essa capacidade não pode ser explicada com um simples instinto. É um sistema sofisticado que ela tem. The bacterial flagellum was one of the central examples of irreducible complexity Behe highlighted in his book. If you take away the propeller, if you take away the motor, if you take away the clamps that hold it onto the cell's membrane, it's broken. It doesn't work at all. It's like taking the propeller off of an outboard motor on your boat and wondering how far now you can go in the water. You can't go anywhere. Um dos exemplos mais impressionantes da complexidade irredutível é o flagelo bacteriano, um motor microscópico presente em certas bactérias, que gira como uma hélice. É isso que permite que elas se movimentem em direção a alimentos ou fujam de perigos. Mas esse motor só funciona se todas as partes estiverem presentes desde o início. O rotor, o estator, gancho, eixo e propulsor. Além desses, são dezenas de componentes. Se faltar um, a bactéria simplesmente não se move e o sistema deixa de existir como um todo funcional. Agora, imagine tentar explicar isso como fruto do acaso. Seria como pegar um avião inteiro, desmontado até o último parafuso, incluindo bancos, rodas, turbinas e até os adesivos das janelas. Colocar tudo dentro de uma caixa, chacoalhar por milhões de anos e, ao abrir, encontrar a aeronave montada nos mínimos detalhes. Os adesivos, os parafusos, os detalhes do couro no banco e cada parafuso em seu devido lugar. É assim que soa a ideia de certos sistemas biológicos terem se formado sozinhos, parte por parte, sem nenhuma direção. Isso não é apenas ciência, isso é fé. Fred Hoyle, astrônomo britânico, disse o seguinte: a probabilidade de a vida ter se originado por acaso é comparável à probabilidade de um furacão varrer um ferro velho e montar um Boeing 747 funcionando. Uma única proteína funcional, com cerca de 150 aminoácidos, tem uma chance de aproximadamente 1 em 10 elevado a 74 de se formar por acaso. Ou seja, 1 em este número da tela. Agora, considere que um ser humano possui centenas de milhares de proteínas diferentes, todas organizadas em sistemas interdependentes. Roger Penrose, físico e ganhador do Prêmio Nobel, calculou a probabilidade de um universo ter surgido com as condições perfeitas para sustentar a vida como 1 em 10 elevado a 10.123. Esse número é tão grande que nem mesmo há átomos suficientes no universo para representá-lo fisicamente. Ou seja, não é um número improvável. É um número impossível. Em comparação, acredita-se que o número total de átomos em um universo observável seja apenas cerca de 10 elevado a 80. Agora, compare com o número de Roger. Francis Crick, que ajudou a descobrir a estrutura do DNA, reconheceu: um homem honesto, munido de todo o conhecimento hoje disponível, só poderia afirmar que a origem da vida, por meios naturais, é praticamente impossível.
faltando, para eu não errar nas contas, 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 20 dividido por 5 vai dar 4. Aqui, 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho. 4 mil livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPNO, que a minha filhinha gosta. A menor... Mas, sem sombra de dúvidas, um dos sistemas mais interessantes é o das abelhas. A forma como elas se comunicam dentro de uma colmeia. Quando uma abelha encontra uma fonte de néctar, ela não guarda a informação para si. Ela retorna à colmeia e começa a dançar. Mas isso não é uma dança qualquer, é um código. Essa coreografia é chamada de dança do requebrado, ou Wiggly Dance, como os cientistas a conhecem. Por meio de movimentos precisos, a abelha transmite 3 informações vitais às outras: a direção da fonte de alimento em relação ao sol, a distância até o local e a qualidade do néctar encontrado. A direção é indicada pelo ângulo da dança em relação à gravidade. A distância pela duração do movimento central é a qualidade pela intensidade com que ela vibra. Tudo isso acontece dentro da colmeia. As outras abelhas interpretam os sinais apenas pelo toque, pelas vibrações e pelo movimento. Em poucos segundos, dezenas de outras abelhas já sabem exatamente para onde devem voar, como se tivessem recebido um mapa invisível. Esse sistema depende de sensores de luz solar, percepção gravitacional, memória espacial, movimento coordenado, interpretação coletiva e navegação de longo alcance. Estamos falando de um sistema de comunicação matemático, não verbal, codificado e funcional, criado por insetos com cérebros do tamanho de uma semente. Como explicar isso por tentativas aleatórias? É um dos exemplos mais claros de design inteligente. Como se a colmeia fosse apenas a casca invisível de um programa muito mais profundo, escrito por mãos invisíveis. Mathematics is the science of patterns, and we study it to learn how to think logically, critically, and creatively. But too much of the mathematics that we learn in school is not effectively motivated. But wouldn't it be great if every once in a while we did mathematics simply because it was fun, or beautiful, or because it excited the mind? So let me give you a quick example with my favorite collection of numbers, the Fibonacci numbers. Na natureza existe um padrão recorrente, uma sequência que se repete em conchas, flores, galáxias e até no corpo humano. É a sequência de Fibonacci, um conjunto de números que, quando transformados em proporções, revelam a chamada proporção áurea, aproximadamente 1,618, um número que aparece em formas, estruturas e composições que o cérebro humano reconhece como perfeitas. O aspiral de uma concha, a disposição das pétalas de uma flor, os braços de uma galáxia e até as proporções do rosto. Não é só coincidência, é como se a estética estivesse embutida no próprio código da vida, como se a beleza fosse uma assinatura, uma forma de dizer isso foi pensado. Na matemática, a proporção áurea é usada na arquitetura clássica, nas obras de Da Vinci e em composições musicais. E, é claro, nos traços da natureza. Como explicar que os mesmos padrões usados por gênios humanos apareçam espontaneamente em um girassol?
Se tudo isso fosse resultado do acaso, por que o acaso escolheria a beleza? Por que o caos construiria simetria? Por que números, proporções e harmonia se manifestariam com tanta frequência, sem intenção nenhuma? Talvez a beleza não seja um acidente. Talvez ela seja parte do projeto. Agora pense na música, uma sequência de sons organizados no tempo com padrões de frequência, harmonia e ritmo. Mas por que ela nos afeta tão profundamente? Porque um simples acorde pode despertar saudade e uma melodia pode te fazer chorar. A música, do ponto de vista técnico, é matemática pura. Notas musicais seguem proporções exatas de vibração. Uma oitava, por exemplo, é o dobro da frequência anterior. A harmonia é construída com base em relações numéricas entre sons. Mesmo o ritmo segue fórmulas, divisões de tempo que estruturam um compasso. Mas aqui está o mistério. Nenhuma dessas regras foi inventada por nós. Elas foram descobertas. A física do som já existia, nós apenas deciframos a linguagem. E essa linguagem parece ter sido feita para ser sentida. Nossos cérebros reconhecem acordes dissonantes como tensão, acordes maiores como alegria, acordes menores como tristeza. Tudo isso antes mesmo de sabermos o que é um acorde. Bebês reagem à música no ventre. Pessoas com Alzheimer, que já esqueceram os próprios filhos, ainda se emocionam com músicas de sua juventude. Tribos isoladas, sem contato com o mundo exterior, também cantam. E nenhuma cultura conhecida na Terra vive sem algum tipo de música. Se tudo isso fosse fruto do acaso, por que o acaso instalaria em nós a capacidade de compor, ouvir e interpretar sons que não têm nenhuma utilidade prática para a sobrevivência imediata? E mais uma vez, vemos proporções, simetrias e padrões invisíveis, assim como nas flores, assim como no DNA e assim como na arquitetura do universo. E isso, meu amigo, nos levanta a pergunta mais incômoda de todas: por que existe beleza? E mais ainda, por que a beleza nos importa tanto se somos apenas um acidente cósmico sem propósito algum? Olha ao seu redor. O que você vê? A vida? O corpo? O céu? Não parece o resultado de um acidente sério. Da dança silenciosa das abelhas à engenharia microscópica do flagelo bacteriano, do DNA ao design das asas das aves, do seu coração que bate 100.000 vezes por dia sem que você perceba, ao cérebro que traduz impulsos elétricos em saudade. Nada disso grita acaso, tudo sussurra intenção. Durante décadas, nos ensinaram que somos apenas matéria, que vivemos do nada por nada e estamos indo para lugar nenhum. Mas há algo dentro de você que nunca aceitou isso totalmente. Algo que insiste em buscar sentido, mesmo quando dizem que não há nenhum. A verdade, meu amigo, é que o universo parece assinado, não com uma caneta, mas com proporções, códigos, beleza e inteligência, com coisas que não precisavam existir, mas existem. E se existe uma assinatura, existe um autor. No employee, she can't make my vision clear.
made my day late. Don't wanna go there, don't wanna go there, Lord, I pray. You made my vision.